alugado aqui na Rua da Conceição, que era um hotel, e vai ser a Câmara. Presidente Zé Augusto, você falou que agora nas férias de julho, vai ter o recesso a partir de sexta-feira, os vereadores iriam mudar já para o prédio novo, né? Novo, velho, na verdade, né? O que realmente aconteceu aí, que foi um aluguel durante 20 e tantos anos, aí o pessoal está reclamando que vai, esse monte de carro da Câmara vai ocupar a Rua da Conceição. O que está acontecendo aí que a população pode olhar e ver? A Câmara está ali, está interagindo de forma proativa com a cidade. Ô, Renato, primeiro, a fundamental da questão do prédio é com relação ao corte de custo. Vou mais uma vez falar, hoje a Câmara, do jeito que está, do jeito que ninguém reclama, que não reclamam de nada, a Câmara paga R$70 mil por mês de aluguel. Nós vamos para esse prédio, né, grande, enorme, com uma estrutura, um prédio, né, pagando R$30 mil por mês. Ou seja, então quero deixar claro para a população que nós vamos pagar R$40 mil a menos por mês só de aluguel. Mas quantos anos isso? Que disseram que é 20 e poucos anos. É claro que eu fiz um aluguel, eu fiz um contrato grande, podendo ser rescindido antes, então isso aí quem entende de contrato vai entender o que eu estou falando. Eu só não poderia fazer um contrato de 2 anos, 5 anos, da gente fazer um investimento lá, mudar e amanhã botaria a gente para fora. Gastou R$1 milhão na obra, então, né? Não, com certeza. Então a gente não pode fazer isso daí. Agora, por que daquela estrutura? Primeiro, para uma Câmara funcionar toda em um local só. Hoje, são 5 locais diferentes funcionando. Você não sabe nem onde o funcionário está. Essa é a primeira coisa. Então vai devolver esse monte de prédio? Não, nós vamos devolver todos. A Câmara inteira funcionará somente nesse prédio. Devolve já a partir de julho? Devolve a partir de julho. Tanto os gabinetes dos vereadores, quanto a parte administrativa e mais, vou além. Eu tive agora recentemente no PROCON, na verdade eu fui lá para fazer uma denúncia, que eu venho fazendo um processo, né, que eu venho fazendo da denúncia dos preços abusivos e absurdos do combustível. Não dá pra gente ficar calado, porque falam, se reclama muito que é o preço da gasolina mais cara, mas nunca ninguém fala nada. Então eu já estive fazendo uma denúncia ao PROCON, vou agora aguardar para que eles possam... um processo, um trâmite. Que eles façam o papel deles. Eu já estou marcado na Agência Nacional de Petróleo, no CAD, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica lá em Brasília, que é com relação aos cartéis de combustível. E para finalizar, eu vou entregar todo esse relatório ao Ministério Público, porque do jeito que está, não dá. Mas falando do PROCON, o PROCON, uma parceria que nós estamos fazendo junto com a Prefeitura, porque só pode ser através do Executivo, no prédio novo da Câmara, além de toda a estrutura da Câmara, além de toda a administração da Câmara, vai voltar para Angra dos Reis o PROCON, com funcionários nossos da Câmara, sem contratar mais ninguém, sem gastar mais com nada, usando os nossos funcionários. Então, nós vamos ter um bom prédio, um prédio novo, com tudo ali, com R$40 mil a menos por mês, ou seja, nós vamos passar de 70 para 30 mil. 30 mil. Isso aí. 30 mil mensal, 30 é isso? mil mensal, 40 mil de hoje economia. Gasta quantos? Hoje gasta 70 70 por mês, mensal. nesse prédio que ninguém reclama. E com relação às vagas, eu vejo sempre aquela polêmica com relação ao legislativo, porque vamos lá, nós temos ali um novo fórum, um fórum novo, em volta de todo o fórum, as vagas estão reservadas ainda por fórum, porque quero deixar claro que não é porque os juízes querem, né? É por conta do CNJ que determinou que é uma área de segurança, e aquela quantidade de vagas todas no centro da cidade, ninguém fala nada. Agora, por conta de 14 vagas, sempre tem falação, tem sempre sem disse-me-disse, e infelizmente, a maioria das pessoas que fomentam essa fofoca são pessoas que na próxima eleição vão concorrer para estar no nosso lugar. Ô Zé, mas aí deve ter alguma coisa boa lá que eles querem. Mas no rastro disso tem aquela polêmica do Angra rotativo. Que entra prefeito, sai prefeito, entra presidente de Câmara e sai. Aí fala, vai botar o parquímetro, vai botar o Angra rotativo, vai fazer tudo. E na verdade o que acontece é o quê? Muitos empresários aí colocam o velho e bom caixote para privatizar a vaga dele em frente à loja. Verdade, Angra rotativo, então. Verdade. Olha, essa do Angra rotativo ainda não se concretizou, mas eu acredito, sim, na ação do prefeito Fernando Jordão. Inclusive, eu venho conversando com ele com isso. Vocês estão isso? Sim, graças a Deus. Trabalhamos juntos em prol da cidade. É isso que tem que ser. Então, a questão do Angra rotativo foi um projeto muito bacana, que pelo menos o que ele vai colocar para licitar, que é com tablet, uma coisa moderna, como tem que ser a nossa cidade. Esse projeto já tinha vindo para a Câmara, né, e eu conversei com o prefeito Fernando Jordão, porque o projeto antigo, 50% ficava para filantropia. Então, deixando claro, podia ser para Santa Casa, podia ser para o asilo, podia para Pestalozzi, seja lá o que for. Com essa reformulação dessa nova lei, diante da nossa realidade, ela veio sem nada de filantropia.
E eu tive conversando com o prefeito Fernando Jordão, alguns vereadores também conversaram, e na última conversa que eu tive, ele afirmou que faria os 5% para a Santa Casa. Então, eu quero aqui falar de público, agradecer ele ter escutado, ele ter entendido. Inclusive, ontem ele já pediu a retirada desse projeto, que não tem nada para filantropia, e agora a gente está aguardando o novo projeto com 5% para a Santa Casa. Zé Augusto, a qualidade do produto, trabalho legislativo, nesses 6 meses, você avalia, enquanto presidente, que foi satisfatório, é dentro do que você... Eu avalio um excelente trabalho, você vê, em 6 meses foram mais de 2.406 proposituras dentro da casa, né? Foram leis que nós conseguimos colocar em prática, deixando claro que eu venho sempre ali junto com os meus pares, conversando, porque para a gente fazer uma cidade melhor não é fazer quantidade de lei. A gente tem que desburocratizar as leis que nós já temos, porque, veja bem, no Brasil a nossa Constituição tem 245 artigos, né? Nos Estados Unidos tem 7, e lá funciona, e aqui infelizmente fica dessa forma. E eu acho que o mais importante, Renato, é a qualidade que a gente vem desenvolvendo dos trabalhos dentro da Câmara. Não temos circo ali, como muitas das vezes eu já vi acontecer, de vereadores lá em cima gritando, falando, e lá embaixo se abraçando, e se é aquela questão que a população fica satisfeita, mas lá na frente não vê resultado. Isso a gente não vem acontecendo. E a nossa também relação, às vezes as pessoas enxergam como conflituosa, até com relação ao Zé Augusto. Às vezes fala assim, o Zé Augusto morde e assopra, com relação à minha relação até com o prefeito, como você falou. Eu tenho uma excelente relação com ele. Agora, ter uma boa relação não é concordar com tudo. E não concordar com outras coisas não quer dizer que eu não tenha uma boa relação. Eu estou fazendo o meu papel de vereador, de fiscalizar, de legislar e de querer o melhor para a minha cidade. Zé, aproveitando que já que você falou dos Estados Unidos, enquanto presidente aí da Câmara de Angra dos Reis, tem algum vereador que você não convidaria para ir passear nos Estados Unidos com você, então, diante desse quadro? Olha, eu vou te falar que cada um pagando a sua despesa, não é? Por convidar, eu convidaria qualquer um. O problema é que, assim, minha esposa mesmo que o diga, que vem dizendo. A gente já teve mais tempo de poder passear, que eu acho uma coisa normal com a nossa família. Hoje em dia, não tenho tido tanto tempo e fico feliz por isso. Eu quero mais meu mandato mesmo dessa forma. Então você está feliz com a sua gestão atual? Estou bem satisfeito, até com relação à própria relação com o Executivo. Veja bem, foi a questão do Angra rotativo, que teve o entendimento. Houve uma produção qualitativa para a população. Como agora, recentemente, um projeto de lei que foi aprovado, que é importantíssimo, que eu passe livre para as pessoas com deficiência. Isso aí partiu de uma indicação, eu fiz uma indicação, mandei para o Executivo, o prefeito Fernando Jordão avaliou e mandou essa lei. Então, eu acho isso muito interessante. Agora eu fico aguardando outras, né? Porque eu venho na questão dos taxiboats, quero até mandar um abraço para meus amigos lá do Abraão, que é não adianta, eles fazem um serviço essencial, são pessoas totalmente organizadas e ficam sempre à margem. As pessoas olham as agências, olham as lanchas e deixam os taxiboats. Nós não podemos esquecê-los, e até porque eles querem ser regularizados. E também a questão do concurso público para a Guarda Municipal, que eu continuo batendo que a gente tem que fazer. Zé Augusto, o seu mandato vai até, enquanto presidente, obviamente, até o dia 31 de dezembro. Depois, no dia 1º de janeiro, lá do ano que vem, você volta a ser o vereador Zé Augusto sem ser o presidente. O que vai mudar na sua gestão, ou não muda nada, ou já tem algum vereador se assanhando lá para ser o presidente da Câmara? Renato, sempre tem, né? Sempre foi assim. Agora, assim como disseram que tem vereadores que saíram que podem voltar também. Isso aí a gente o futuro a Deus pertence. Agora, eu posso dizer que com relação ao meu mandato, ao meu trabalho, nada vai mudar, porque não tem nada que eu faça no meu trabalho, desses 1 ano e 6 meses, mesmo estando como presidente, que fiz por estar presidente. Eu, quando visito os bairros, não visito como presidente. Eu, quando peço algo ao Executivo, não faço como presidente. Quando eu faço meus projetos de leis, inclusive um importante, que eu gosto de frisar sempre, que é a questão das audiências públicas, antes de aumento de taxa, tarifas e tributos, não faço como presidente, eu faço como vereador. Então, são coisas do meu trabalho como vereador que eu tenho que agradecer também à minha equipe, que eu tenho uma boa equipe que me assessora, que me ajuda, e estar sempre na rua. Eu acho isso muito importante. Desde que acabaram as eleições, eu nunca saí da rua, e é dali que eu trago todas as informações para nortear meu trabalho. Vereador Zé Augusto, só para concluir aqui, Tom, como é que você avalia o sentimento da população que a Câmara de Angra dos Reis hoje é uma Câmara fraca, que ela não tem uma representatividade e, na verdade, o plenário fica cheio, mas só de assessores. A população não interage muito. Olha, eu volto a falar por mim. Eu estou muito satisfeito com o meu trabalho, estou bem satisfeito sim com o trabalho da Câmara. Olha,
As pessoas, legislativo. as pessoas que falam, que criticam essa Câmara, era porque então estão comparando com as de trás, dizendo que as de trás eram melhores. As de trás eram tão boas, que hoje a nossa cidade encontra-se na situação que está. Sem geração de emprego, infelizmente com a nossa educação precisando bastante de investimento, com nossa área turística, nós não temos um corredor turístico que não seja as ilhas e mais, ou seja, o turista aqui é só para rico. Então, acho que a gente tem que fazer uma avaliação, o que essas pessoas acham que é bom, o que é ruim. Eu estou bastante satisfeito, inclusive eu quero agora aqui deixar até uma notícia com relação à segurança pública, que foi um pleito que eu fiz ao general Richard Nunes, que é o secretário de Segurança Pública, pela intervenção do retorno dos 39 policiais para a nossa cidade. Desses 39, 15 já voltaram e tem palavra dele que vão voltar os demais. Agora fica um apelo aqui também para o nosso comandante do 33º Batalhão, que o mais difícil a gente conseguiu, e que ele, pelo menos, reloque esses policiais aqui e não tem essa desculpa de o policial saiu porque não presta. Porque se o policial não presta, tem que prender e expulsar. Não é tirar ele daqui e botar em outro lugar, porque seja lá onde o policial estiver, é para ser segurança para a gente e não para nos vender. Então, é uma boa notícia para as famílias, principalmente desses policiais que estão lá covardemente nas UPPs e agora vem voltando para a nossa cidade para fazer com que a nossa cidade seja mais segura diante de um batalhão tão grande, com tão poucos policiais, para 4 municípios, que é o nosso 33º Batalhão. A gente está aqui em cima do horário, só para a gente encerrar aqui, ô Renato, ô Zé Augusto, atendendo aqui a nossa audiência, o ouvinte está perguntando se for que está economizando aí, pagando 70 mil hoje de aluguel, vai passar a pagar 30 nesse novo prédio da Câmara, que é inclusive era um hotel, que está aqui no nosso lado, aqui, né, colado aqui com o prédio da Costa Azul. O ouvinte está perguntando a respeito daquele terreno que a Câmara comprou com seu amigo de nome, que foi comprado na gestão do vereador José Antônio, Zé Antônio, né, como ele gosta de ser chamado. O Zé também gosta de ser chamado de Zé Augusto. Então, como é que está essa situação do terreno? A Câmara abandonou esse terreno? Não, a Câmara não abandonou. Esse terreno já diz o mesmo nome, é um terreno. Se fosse um prédio, estaria abandonado. É um terreno, o terreno não vai sair de lá. Virou um terreno baldio? Não, na verdade é um terreno que eu não vou poder mexer naquele terreno ou simplesmente gastar dinheiro por gastar para falar que eu estou ali fazendo. Não vou fazer canteiro de flores e não vou ficar fazendo investimentos ali desnecessários. Foi um terreno que foi comprado para fazer um prédio, para fazer somente a fundação daquele prédio seriam mais de 30 milhões de reais. Eu não entraria nessa, porque eu não acredito que seja o mais prudente para a gente fazer. Então o terreno continua sendo patrimônio da Câmara. Agora, tá pago, não deve nada. As questões pago e bem pago, né? Então as questões que estão sendo levantadas até com relação ao valor que foi pago junto ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. Tem ação na Justiça envolvendo esse terreno? Tem tanto no Tribunal de Contas quanto no Ministério Público. Então isso daí é uma coisa que a própria Justiça vai decidir. Agora, com relação ao patrimônio da Câmara, é um terreno, lá está e lá vai ficar. Não sou eu que vou fazer investimentos ali para depois passar e ver aquele dinheiro sendo jogado fora e ficar com esse peso nas minhas costas. Então a Câmara tem a obrigação de limpar, manter limpo, enfim, aquela que não ter foco. Na verdade, a Câmara tem, não é a obrigação, né? A obrigação tem porque é dela. Agora, nós não temos pessoas para fazer isso e ao invés de nós contratarmos, nós fazemos parceria com a Prefeitura. A Prefeitura, quando precisa do terreno, às vezes para fazer alguma coisa, ela pede o terreno, nós cedemos. Quando nós precisamos de limpeza também, nós pedimos para o serviço público e ele vai até lá e faz a limpeza. A gente pode ter uma ideia aqui, tem uns carros abandonados ali no aterro do Carmo, onde está ocupando as vagas ali das pessoas que estacionam no centro de Angra. É muito difícil poder jogar esses carros abandonados lá naquele terreno lá, então já que não está servindo para nada. Para a gente fechar, Zé, o ouvinte inclusive falou que ia ligar para o Renato se eu não fizesse a pergunta desse, reclamar com ele. Por favor, ligue para o Renato. Então, vou fazer a pergunta para ele não reclamar aqui com o Renato. A questão de se for que está economizando dinheiro, tá? O ouvinte está perguntando o seguinte: por que a Câmara tem ainda uns super salários? A Câmara não tem super salários. Acima dos 10 mil reais, mais do que o do vereador. Olha, é o que eu volto a dizer. O Legislativo, e eu acredito que seja por conta infelizmente, dessa situação muito feia que está em grande parte do Legislativo, são maus e mais maus exemplos. Agora, eu não vejo os grandes salários, eu vejo salários muito maiores em outros locais. O secretário da Câmara ganha mais do que o vereador, como os da Prefeitura ganham mais, como o do Judiciário ganham mais, como os membros do Ministério Público ganham mais, mas só falam do Legislativo. Eu acho o seguinte, nós temos um orçamento próprio. A Prefeitura está sendo analisada, inclusive chegou uma ação lá que a gente vai tratar com carinho também. É que a gente não tem perna para tratar, Renato, Tom e Beto. O Legislativo tem um telhado de vidro e eu acho que tem que ter mesmo, porque as coisas ficaram tão feias, porque ficaram frouxas. Eu acho que a população tem que ficar em cima assim. Agora, eu acho que a preocupação não é com relação aos salários, até porque não vejo como salários absurdos. Eu vejo absurdo a pessoa que recebe um salário não tem o porquê de estar ali sentado, que não tem a competência para fazer ou que não tem
tem a necessidade de ter aquele cargo. E isso nós acertamos com a nossa adequação. São coisas que nós temos como falar de competência. Inclusive, Tom, eu gostaria aqui só para finalizar, de deixar bem claro para todos os empresários que têm casas noturnas, para aqueles que são representantes de shoppings, que tem a nossa lei municipal 3.711 de 2017 da obrigatoriedade dos bombeiros civis. Inclusive, até a própria prefeitura já vem encaminhando, o Yacht Clube Aquidaban já foi oficiado, para que seja cumprida essa lei. Lei é para ser cumprida. E nós vamos fiscalizar daqui para frente. E outra questão que eu gostaria, Renata, aí agora eu vou inverter, né? Eu peço para que você possa visitar e fazer um trabalho me ajudando com isso, é com relação ao Minha Casa Minha Vida lá do Parque Mambucaba. Tá? A gente tem uma luta, inclusive, tá na gravação, eu peço para vocês direto com o ministro Baldi sobre aquilo lá. Ele falou que é uma coisa complexa, não tem mas tudo é complexo, mas ele falou que depende de Caixa Econômica, Banco do Brasil, obviamente, mas aí é o que eu digo, e Polícia Federal. Se um servidor da Câmara ganha bem, quanto ganha um ministro? Se é complexo, ele está ali para resolver. E aí a gente também paga o salário dele. Com relação até à própria prefeitura, eu venho pedindo para que a ação social vá lá ver se aquelas famílias estão precisando de alguma coisa. São 240 famílias que estão lá dentro. Lá foi o primeiro Minha Casa Minha Vida na nossa cidade. Hoje nós vemos o problema da banqueta e esquecemos o Parque Mambucaba. A gente só vai lembrar de lá quando tiver problema. Então, nós temos que fazer isso, inclusive a Procuradoria do Município, entrar com uma ação contra o governo federal, esquecer essa questão de partido, porque se tinha prazo para entregar, eles têm que entregar. O que não pode deixar é aquilo do jeito que está e as famílias do jeito que estão. O ministro Baldi se comprometeu, inclusive, a ajudar e resolver aquela questão. Aí cabe a prefeitura, a Câmara, juntar forças aí para tentar cobrar do ministro e resolver a situação do Parque Mambucaba. Posso garantir o seguinte, se Renata Aguiar tivesse a tinta na caneta e eu tivesse na administração, muita coisa teria um rumo. Se ia ficar melhor ou pior, não sei. Sei que cara na reta e disposição para entrar. Tom, desculpa, só para finalizar. O nosso chefe já chegou na porta, você pode dar uma olhada aqui. Quero só mandar Vamos fechar aqui o programa, a gente está só mandar um grande beijo, mandar um grande beijo aqui para todos que estão me escutando, falar que a participação da população é importantíssima, então não só reclame muito sim, mas vai lá também para dar suas ideias, para falar do seu bairro, e eu quero mandar aqui um beijo especial para a Dona Marilda, que é quilombola aqui do Quilombo do Bracuí, ontem recebeu o diploma Eleoneide Sturdat, isso aí, de cultura da Assembleia Legislativa. Então, veja bem, a cultura que nós temos no nosso município, nós temos que prestigiar, porque eles lá fora são prestigiados, e eles são daqui, da nossa terra, e nós temos que fazer isso aqui também. Exatamente, tu viu pelo mínimo aqui como a gente tá ligado em todo isso o campeão. Fiquei feliz. A gente aqui trabalha, bota a felicidade disso, que aqui é o bastião. Terminou o programa Talk Show, a gente agradece bastante a participação do vereador, presidente do Legislativo Angrense, o Zé Augusto. Quinta-feira tem mais. É a última sessão quinta, né? Última sessão antes do recesso, aí volta quando? Volta em agosto, né? Em agosto, né? Pois é. O Renata Aguiar volta daqui a pouquinho com mais informações no Costa Azul News. Até já. Exatamente. Lembrando que os poderes são independentes. Isso aí.